Oi, galerinha, bom dia, tudo bem? Professor Jefferson. Estamos na terceira semana do PET volume 3, tá? E estarei aqui auxiliando vocês nas atividades dessa semana, tá ok? Na última semana foi a professora Juliana quem auxiliou vocês gravando ali a videoaula sobre ginástica, né? E nessa semana estarei aqui auxiliando vocês nas atividades dessa semana, tá ok? Então vamos lá. Nessa semana nós estaremos falando aqui sobre esporte, que é a nossa unidade temática, tá? Nós temos aqui o tema da nossa aula, que é a parte 1, que é sobre futebol. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a história do futebol, tá ok? A história do futebol ela perpassa por vários países. E vamos citar aqui a China, o Japão, a Grécia, tá? Que foi aí os países por onde a história fala um pouquinho sobre o surgimento aí do futebol por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Eles já relatavam aí a prática do esporte, do esporte por soldados dos intervalos de treinamento. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de vocês, vocês vão ver no segundo parágrafo que no século X, lá na Inglaterra, não tinha o formato que tem hoje. Mas os soldados daquela época, eles praticavam, eles jogavam ali um jogo parecido com o futebol. Eles usavam o quê? Usavam uma bola que para eles era o símbolo de uma cabeça, tá? De uma cabeça de um membro do soldado da Dinamarca. Então, se vocês observar um pouquinho aqui a história aqui já no segundo parágrafo está voltado mais para o surgimento do futebol ali na Inglaterra, tá? Mas o futebol naquela época não tinha as regras que nós temos hoje. Nós iremos entender um pouquinho no decorrer da explicação da videoaula de vocês, tá? Quando nós olhamos aqui para o terceiro parágrafo, o rei Eduardo II, ele decidiu proibir os jogos. Professor, mas por que ele decidiu proibir os jogos? Ele decidiu proibir os jogos por conta do contato físico que havia entre os soldados. Ele temia que seus soldados viessem machucar, e machucando eles certamente não estariam nos confrontos, nas batalhas, se caso houvesse naquela época, tá? Então o rei ele proibiu, porém ele proibiu, só que o futebol ele continuava praticando, mesmo com a proibição dele, tá ok? A prática foi proibida, mas não cessada, conforme o texto vê no parágrafo 4 de vocês. Em 1681, os jogos com bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. Então ele proíbe, porém, ele volta a ser permitido. Pode-se dizer, no quarto parágrafo, que o futebol de forma moderna, como conhecemos, foi adaptado do rugby. Os clubes ingleses se dividiram em relação ao jogo e quando decidiram seguir. Então, as pessoas daquela época que praticavam essa modalidade, eles acabaram gostando do futebol e saindo do rugby e praticando o futebol, tá? Enfim, em meados do século XIX, por volta de 1856, foram dados os primeiros passos. Então, o que aconteceu aqui? Aqui no século XIX, os alunos da Universidade de Cambridge, eles convocaram os membros de outras escolas para regulamentar o código de regras do futebol. Então, eles convocaram aqui outros alunos para regulamentar, para criar algumas regras do futebol. Então, a partir daí, o futebol já começa a dar um salto muito grande, criando as regras do futebol aí, proibindo então a violência, proibindo tanto toque de mão, quantidade de jogadores. E com o tempo as regras foram adaptadas e nós temos as regras que nós temos hoje aqui. Quando nós olhamos aqui para o surgimento do futebol do Brasil, vocês vão entender que Charles Miller, filho de um escocês com uma brasileira, foi morar na Inglaterra com 10 anos de idade. Quando ele retorna para o Brasil, ele traz aí algumas bolas, chuteira, bomba de encher. Então ele trouxe para o Brasil esse material. E a partir daí, então, o futebol ele começa a se expandir no Brasil, tá? Então vocês podem ver aqui no último parágrafo, o primeiro clube formado especialmente para a prática de futebol foi a Associação Atlética, tá? No clube de 1898.
O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, que era o remo era o esporte mais praticado na época quando Charles Miller chegou no Brasil e trouxe aí esse material. Então o remo acabou ficando um pouquinho de lado e as pessoas foram aderindo aí ao futebol. E aqui nós temos alguns clubes, né, que aderiram aí mais ao futebol. Como vocês podem ver, nós temos aqui o Flamengo, Vasco da Gama, tá? Botafogo, que é ali do Rio de Janeiro, tá ok? Então essa é um pouquinho da história do futebol para vocês. Olhando aqui abaixo no texto de vocês estarão respondendo as atividades aqui. Atividade 1, de acordo com o texto, onde surgiu as primeiras regras do futebol? Então você vai estar respondendo essa atividade. 2, como e quem trouxe o futebol para o Brasil? Falei para vocês. E aqui na atividade 3, qual esporte era o mais praticado no Brasil na época da chegada do futebol? O que aconteceu com os clubes dessa modalidade? Então, vocês estarão respondendo essas atividades aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tendo dúvida, estamos à disposição.